Boa noite, meus queridos. Mais uma vez eu estou aqui para fazer um vídeo, tá? Da parte de Deus, para que o nome de Jesus seja glorificado. Quero falar para vocês da segunda parte do primeiro vídeo, tá? Eu fiz comportamento cristão parte 1 e agora eu estou fazendo 2. Qual são o comportamento que a sociedade não quer abrir os olhos para o dia de hoje diante de Cristo? Jesus está voltando. E você precisa se ligar nesse vídeo que eu estou passando para você. Então eu quero que você abra comigo na Bíblia, tá? Você possa pegar a tua Bíblia aí e meditar profundo, tá? Em 1 Coríntios, tá bom? No capítulo 6, no verso 12 e 13. É uma palavra muito interessante, meus irmãos, que vocês precisam se ligar, para você que é cristão, para você que não é, mas tem uma curiosidade, desperta, né? Essa curiosidade para conhecer a Cristo Jesus e ver qual é o comportamento dele, né? Qual é a característica, né? O que modifica você viver numa sociedade, tá? Sem a pessoa de Cristo. Eu não estou falando de religião, e nem de dominação, nem de igreja. Estou falando da pessoa de Jesus Cristo, tá? E o comportamento dele para os seus discípulos, né? Que vieram copiando, tá bom? Se você for lá em Gênesis capítulo 1, você vai entender melhor no 26, 27, que criou o homem, Deus, a sua imagem, a sua semelhança. Então, se você pegar aquilo ali e vir para cá, você vai ver que imagem, semelhança, é o reflexo daquilo que você coloca de si mesmo. Ou seja, diante de um espelho você vai ver o reflexo da sua imagem. Então, você vendo aqui sem demora, né? Que eu preciso de 10 minutos para passar essa palavra para você interessante. Então, quando você pega Gênesis 1, 26 e 27, tá? Você vai entender bem melhor o que Deus quer falar. A sua semelhança, o seu comportamento. Como é que é o comportamento de Deus? É um comportamento sério. E como é que é o nosso comportamento diante dele? Então vamos sem demora, tá? No 1 Coríntios capítulo 6, tá? Marca aí 12 e 13, ó. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Também não deixareis dominar por nenhuma delas. Os manjares são para o ventre. E o ventre para os manjares? Estômago. Tá? Que ele está falando aqui. E Deus, porém, aniquilará todas essas coisas do corpo. Porque o corpo, ele não é para prostituição, senão para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Então, quando ele fala aqui o comportamento, né? Que ele diz, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. O que não convém para um comportamento de um homem que passou a acreditar em Cristo? Ah, mas o Fábio, o comportamento eu tenho que procurar uma igreja evangélica, eu tenho que se encaixar na doutrina dela, eu tenho que agir da maneira que a igreja quer. Não, 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 não. Ele está falando que não de igreja, denominação, ele está falando de Deus. Deus, o Todo-Poderoso. O meu corpo pertence a Deus, assim como Deus pertence para o corpo. Porque isso aqui é uma verdadeira estrutura do verdadeiro templo. Eu vou falar do verdadeiro templo também nos próximos vídeos. O que é o verdadeiro templo? Que nada mais é do que o seu corpo. Então Paulo ele usufrui disso, tá? E passa isso para as pessoas, o tal comportamento que você precisa ter diante de Deus. Você não é salvo porque está numa igreja, você é salvo porque acredita em Cristo Jesus. Só que a gente vai para um templo, para uma denominação, para ter comunhão com os irmãos. Então também isso faz parte do comportamento. Um comportamento que você precisa estar perto do teu próximo, né? Às vezes até atender certa necessidade dele dentro do grau que você pode colocar a mão, que ninguém coloca a mão onde não alcança. Você não vai tirar de dentro de casa para dar para os outros e ver sua família passar necessidade. Mas esse também faz um comportamento da caridade, amor ao próximo, amor ao seu irmão em Cristo. Então a igreja, ela foca isso. Certas denominações que levam o comportamento cristão a sério, ela faz isso. Ela trabalha nisso, ela dá o estudo da palavra e ensina esse tipo de comportamento. Então você tem um comportamento aqui que Paulo está falando. Isso é lícito.
você ajudar o próximo, você ajudar o teu irmão em Cristo, amar o próximo, amar os seus irmãos em Cristo, amor verdadeiro. Eu vou entrar também nesse detalhe em outros vídeos. Esse é o comportamento verdadeiro que Deus quer. Isso é lícito, mas o que não são e o que não convém. Por que Paulo diz aqui, olha, eu não vou me deixar levar por elas? A vaidade. Paulo não queria vaidade na vida dele, porque não era um comportamento da pessoa de Cristo. Quando você meditar, tá, sobre Mateus, Marcos, tá, Lucas e João, você vai ver a pessoa de Cristo e o seu comportamento. Jesus era contra a vaidade. Ela é pecado. Tá? Ela é pecado contra a ganância do dinheiro. Aquilo que você passa gananciosamente, né, buscar em lucro. Tá? Então, Paulo não deixava se levar para essas tais coisas, e nem por esse tipo de comportamento. Entendeu? Ele sabia que esse tipo de comportamento iria prejudicar a vida espiritual dele. Tem pessoas, né, que estão no mundo, e Paulo alertava isso para a igreja de Corinto, e os próximos que estavam ali também, porque eu via. Paulo, quando pregava, gerava-se multidões em redor dele. Então, ele chega um momento que ele vê a igreja de Corinto passar por essa situação. E ele viu o comportamento ali da igreja se prostituindo, tá? Porque a diferença, irmão, da prostituta para a mulher adúltera não tem grande coisa também não. Então Paulo coloca assim, isso no módulo geral desse tipo de comportamento. Ah, mas Fábio, qual é a diferença da prostituta para a mulher adúltera? Se é nenhuma, todas as duas estão se prostituindo. Só que uma na ganância em valor do dinheiro e a outra por prazer. Só isso, ela só se prostitui com 3, 4, 5, 6 homens por prazer, mais nada. Tá? Mas as duas nada mais é do que prostituta, se prostitui. Então não há nenhuma diferença entre elas duas. Esse comportamento passa a ser o mesmo. Só que uma se aluga e a outra sente por prazer. Ué. Deixa o marido em casa, fala que vai num lugar, chega lá e está se relacionando com outro homem. Então não é esse tipo de comportamento que Deus quer para a vida da gente. Então Paulo logo abaixo fala o quê? Olha, o seu corpo, qual é o comportamento que você dá no seu dia a dia para ele? Qual é o comportamento que você tem para o seu corpo? É a prostituição? É a vaidade? Entendeu? É a ganância? É a gula? Ah, então quando ele fala dos manjares, a gula também é pecado, está envolvido nos 7 pecados capitais. É só você meditar profundo, passar a ler, conhecer mais a pessoa de Deus, mais a pessoa de Cristo. Então Paulo coloca isso transparentemente. Qual é o seu comportamento do dia a dia? Você que é cristão que vai ver esse vídeo, você tem sido uma pessoa boa? Isso é um bom comportamento. Tá? Isso é lícito. Isso é lícito você chegar a amar seu irmão, perdoar, essas coisas todas. Isso é um bom comportamento. E o mal, que não é lícito, que não convém eu fazer, que não convém eu me sentir bem naquilo ali. Na prostituição, na bebedice, na jogatina, na idolatria. Isso é tudo comportamento condenado. E Paulo não aceitava isso. Por quê? Porque era o que Deus colocava no seu coração. Maravilhoso Santo Espírito. Então, qual é o seu comportamento do dia de hoje? Não é melhor parar, olhar esse vídeo e fazer uma análise para si mesmo? O que é bom, ruim? Então, Paulo fala da cumilança, dos manjares para o estômago para os manjares, mas Deus aniquilará, entendeu? E o corpo para Deus, e não para a prostituição. Então, pare e faz uma análise do que é o comportamento cristão. E se você não aceitar Jesus Cristo como o único suficiente salvador da tua alma, eu sinto muito, meu amigo. Você vai para qualquer lugar, para o reino dos céus, você não vai não. Por quê? Porque o que vai te condenar é o seu mau comportamento diante de Cristo. Por isso que o maravilhoso Santo Espírito colocou isso no meu coração, para passar transparentemente para vocês, dentro da maravilhosa palavra de Deus. Então faz uma análise, seja quem você for, seja um pastor, seja um homem de Deus que se envolve ali na obra, frequenta uma igreja evangélica, você que é católico, você que é espírita, você que é outro tipo de religião, faz uma análise disso. E qual é o comportamento verdadeiro para a vida de Deus, tá? Que Deus te abençoe tremendamente e que tenha de misericórdia da sua vida. Buscai o Senhor quanto se pode achar. Invoque quando está por perto. Porque depois
Eu sinto muito. É tarde demais. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.